Começamos então, e com esse papo agora vamos entrar na questão política, né? Vamos chegar num papo mais polêmico aqui. Cara, o nosso roteirista aqui chegou com um tema, eu acho que interessante, uma coisa que a gente nunca puxou aqui no programa, que é essa questão de torcida organizada, né? E agora aqui para saber de vocês, começar com você, Lucas. O que você pensa sobre essa questão das torcidas organizadas? Você acha que até um certo ponto, né, elas são até de certa forma uma organização de torcedores que de certa forma querem, né, ajudar o time, claro, acompanham todos os jogos e tal, mas isso com o tempo acabou virando um sério problema, né? Até para os próprios clubes hoje, que o Grêmio é um grande exemplo aí que está pagando um preço alto. Ultimamente teve alguns julgamentos aí de alguns clubes e tal, que o STJD muitas vezes ele fala que faz alguma coisa e nunca faz nada. Nunca tem uma medida relevante, sim, isso, né? que possa coibir isso, né? Mortes acontecendo, mas vamos entrar aí. O que você acha das torcidas organizadas hoje no Brasil? Eu acho que é um pouco o que você falou, assim. A torcida organizada, ela existe de fato para ajudar o time, né? Levar o time para frente, assim. Então acho que ela nunca vai acabar. A organização de torcedores é algo muito, muito óbvio, assim. Essas torcidas organizadas que se dispõem hoje como, sei lá, Máfia Azul do Cruzeiro, enfim, cada clube tem a sua torcida vertente organizada. Muito, às vezes muito assim, violenta, né? Sim. Então, essas torcidas, eu acho que elas não vão acabar. Mas, politicamente, tem de existir uma forma de coibir as ações violentas dessas torcidas, que são praticadas por um grupo dentro, né, desse grande escopo, né, dessa grande torcida, tem um grupo violento, assim. E esses caras, com a tecnologia que a gente tem nos estádios hoje, a gente tem uns estádios muito modernos. A Copa do Mundo trouxe isso. Não tem como você identificar quem está praticando violência no estádio, assim. Porque isso é um problema sério. Quantos jogos a gente não teve que a gente viu o rosto do cara perfeitamente, os caras pisando Exatamente. em alguém, batendo em alguém. E outra coisa, não acontecia nada. A violência não acontece só no estádio, mas acontece aos arredores, no transporte público. Sim. Supondo... Às vezes combinado, né? Combinado, combinam-se pela internet. E a gente vê isso, não é algo tão absurdo assim, né? Quase corriqueiro. Corriqueiro mesmo. E aí você vê um cara vai pegar o trem para voltar para casa. Pô, e ali tá rolando uma briga entre as torcidas, sabe, de Botafogo e Vasco. O cara tá com a camisa do time dele e de repente ele vai pagar o pato por isso, né? Sobra pra ele. Muita gente morre por causa disso, né? Poxa, eu, torcedor Fluminense, quando eu ia assistir os jogos em Minas ou em Goiás, né? Que eu morava lá, eu, em geral, ia com uma mochila e colocava a camisa dentro da mochila. Verdade. Eu, sinceramente, eu não vou em jogo com a camisa do meu time, não, cara. Quando você é visitante, não vale a pena. Vou lá ver o jogo mesmo, normal, ninguém me viu. Pra garantir uma segurança, pra ter uma segurança, né? Sim. Mas olha, a gente sabe, isso aí não é uma coisa, nenhuma dedução, né? Que os clubes, de certa forma, eles até apoiam e dão financiamento para essas torcidas organizadas, né? Sim. Você pega, sei lá, o Corinthians com a Gaviões da Fiel, você pega o Palmeiras com a Mancha Verde, a própria Independente do São Paulo, que sempre tiveram uma ligação muito forte com as diretorias. Ou seja, a torcida organizada nada mais é também do que a própria diretoria do clube que mantém e sustenta ela. Hoje a gente vê, por exemplo, o Cruzeiro com o Gilvan Tavares, que ele até proibiu que a torcida organizada, qual que é a Máfia Azul, utilizasse o símbolo do Cruzeiro, né? Então, sim, é uma briga que, por exemplo, está começando agora dessas próprias diretorias. Mas ainda é um movimento muito pequeno e fraco, porque grande parte das diretorias estão muito envolvidas com a torcida organizada, né, cara? Isso a gente vê até que esses grupos, né, essas torcidas organizadas grandes, as principais dos seus times, ganharam uma força, tem financiamento até externo aos seus clubes, né, talvez por inscrição, não sei. Mas a Mancha Verde do Palmeiras é algo muito forte, assim, que já chegou a ser banido dos ultrapassa bate em jogador, né, cara? Eu acho que prejudica o time em todo sentido, né? Eu acho que a situação da torcida organizada ela é paradoxal. Por um lado, são os caras que têm uma devoção a ponto de cruzarem o oceano para apoiar o time, estão em todos os jogos e nesse sentido são muito leais e são os que mais puxam os cantos e tal, eles meio que coordenam toda a torcida de um estádio. Mas, por outro lado, tem... Eles prestam um serviço, de certa forma, pro sim, clube, né? Mas porque eles chegam lá e movimentam toda a torcida. A contrapartida... Com certeza. A contrapartida a isso é um a violência, né? muito
sectário, de violência, isso. violência entre torcidas Do mesmo... torcida organizada. Isso é um absurdo, Sim, assim, e- inimaginável. A torcida organizada joga contra a própria torcida do time Sim, que não tá envolvido. e também, às vezes, um louvor pela torcida dentro do estádio que desconsidera o time. Quantas vezes eu não fui no Maracanã e vi a torcida jovem cantar uma música enaltecendo a própria torcida jovem, ignorando completamente o contexto de futebol, esquecendo que eles Pois é. existem em função do time e não ao contrário. E também desdenhando do torcedor comum. Eles se referem ao torcedor comum como povão, o que é uma hierarquização completamente absurda que motiva, que só justifica o meu desprezo pelas medidas de fomento das diretorias a torcidas organizadas, hierarquizando o torcedor, assim por dizer, e um contrassenso econômico total. Nesse seu exemplo, eu lembrei do Fluminense, que uma parte da torcida fez um grupo chamado Movimento Popular Legião Tricolor. E a ideia era, ó, não temos camisa da Legião Tricolor, a camisa do clube. E começou uma rixa forte entre Young Flu, a torcida organizada, e o Movimento Popular Legião Tricolor, para saber quem comandava os gritos, assim. Ao invés de se unirem... As tem coisas uma tomam outra separação, dimensão, porque viram uma coisa de poder e de Sim, soberania, assim, eu acho... Acaba entrando nessa questão mesmo, né? Eles esquecem que futebol é a Essa ideia. questão de hierarquia mesmo, assim, não, eu tenho o privilégio, então eu posso ficar aqui, eu tenho que ficar aqui e ninguém vai ser contra. Então, a gente vê um exemplo do próprio Itaquerão, do Corinthians, né? Onde eles tiraram o estádio da FIFA, tem que ter cadeiras, né? A área reservada para as torcidas organizadas tiraram as cadeiras, porque eles destruíam tudo, né? Uhum. Então, ou seja, a torcida organizada ela fez com que o próprio clube se mexesse para mudar uma questão do estádio que eles tinham, por causa da torcida organizada que de lá ela não vai sair e lá eles mandam. Por É um outro interessante, lado, né? isso também a gente vai pensar agora numa certa higienização que os diretores da CBF pensam para se colocar nos estádios brasileiros, assim. Essa modernização, essa criação de arenas, Você fala acabar que, de ser você fala estádio, que elitizou, né? elitizou bastante. Com certeza. assim. Com Então, certeza. a nossa maneira Mas de isso- ver futebol não é com cadeira. Eu acho que Sim. essa torcida organizada do Corinthians especificamente faz isso de uma forma Não, você agressiva. puxou já um mas- estudo, um pensamento mais sociológico, antropológico, com certeza, que é verdade, tem essa questão, né? Tanto a torcida que- brasileira não está acostumada a ficar sentada, ela está acostumada a ficar de pé. Isso Tem que ficar de é pé. um dado interessante isso também. Tanto que na Copa do Mundo a gente via os brasileiros no estádio. De pé. Não, pelo contrário, eram brancos sentados e a gente, cara, babando pelos torcedores Mas argentinos. virou assim. um ambiente Mas eu fui ver asséptico, um né? jogo- Estéreo. Exatamente. Eu fui ver um jogo e todo o pessoal direto me falava, senta aí. Não havia representatividade, de fato, assim, no público da Copa do Mundo. E também no ano passado, com a inflação dos preços da Copa do Brasil, aquela final da Copa do Brasil era só para quem era mas aí privilegiado. é o Flamengo também, né? Poxa, o pessoal aproveita, né? E joga os preços lá em cima. Não, pra poder tirar geralmente esses Mas jogos... eliminaram uma parcela representativa da torcida. Ignoraram a história e a tradição do clube, da sua torcida, Sim. em prol de um viés mercadológico raso e ingrato esse também. Infelizmente, essa Porque é a foi o povão realidade, que né? botou eles na final. Esses jogos de final de campeonato, em geral, acontece isso mesmo, né? Esses preços pragmatismo. exorbitantes, Essa assim. superinflação, né, que O acontece. que é no valor. absurdo a gente pensar em qualquer jogo comum ser R$40 pra entrar, cara. Sim, um joguinho qualquer. Sinal dos tempos. Bom, gente, mas aí, ó, muito pano pra manga, mas chegamos ao final do nosso bloco. É isso aí, galera. Até o nosso quarto bloco.